Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, versículo 11 e 12. E já chegamos à 15ª mensagem sobre o tema A Guerra pela Verdade. E nós vamos continuar falando sobre a pergunta que não quer calar: por quem Jesus morreu? Qual é a verdade? A verdade é o que a Bíblia afirma, que ele morreu em favor do seu povo, em favor apenas de uma parte da humanidade? Ou a verdade é o que as igrejas, na sua totalidade, pregam, que ele morreu por todos os seres humanos, que ele morreu por todos os homens, por toda a humanidade? Quem está com a verdade? Então vamos ler esse texto sagrado. Isso aqui é uma profecia feita 700 anos antes do Messias se manifestar ao mundo. Deus fala através de Isaías e afirma: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Como é maravilhoso nós podermos desfrutar do privilégio de ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, ela nos ensina a verdade, ela nos leva pelos retos e santos caminhos do Senhor. A Tua voz nos acalma, a Tua voz nos fortalece, a Tua voz traz uma sensação de paz profunda na nossa alma. E nós queremos nessa noite, Senhor Deus, crescer um pouco mais no conhecimento sagrado. Queremos aprender um pouco mais da Tua verdade, porque é a Tua verdade que nos liberta. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais liberto nós somos, mais liberto nós ficamos. Então fala a Tua igreja, fala aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos, às ovelhas do Teu rebanho. Usa o Teu servo, o Teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explanar a Tua palavra com sabedoria,
proclamando-a com verdade, como o Senhor a requer. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, olhe, ao longo dos séculos, o diabo tem tentado, de todas as formas e maneiras, esconder esta verdade bíblica de que o Senhor Jesus Cristo nunca morreu em favor de toda a humanidade, mas que ele morreu na cruz apenas em favor do seu povo, de parte da humanidade. Há nesse mundo um povo que é dele, um povo que pertence a ele, um povo que ele predestinou para a salvação. Então o diabo sempre tentou esconder essa verdade. Você vê que, através da Igreja Católica, os ministros de Satanás, para tentar esconder isso, eles criaram a doutrina herética do purgatório, né? Quem já foi católico sabe disso. Criaram que existe um purgatório, e a partir dessa doutrina herética do purgatório, eles passaram a ensinar que no final de tudo, todos serão salvos. Porque diz assim, o pior pecador que houver nesta terra, o pior tipo de pessoa que houver nesse mundo, mesmo que ele nunca tenha dado ouvido à palavra, mesmo que ele nunca tenha se prostrado diante de Deus, se ele morrer, ele vai para o purgatório, lá ele purga os pecados e depois ele vai para o céu, né? Isso para tentar provar que Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Agora, através da igreja evangélica, os ministros de Satanás também criaram um jeitinho de negar esta verdade bíblica, essa verdade divina, dizendo o seguinte, que Jesus quer salvar todo mundo. Só que essa salvação que Jesus traz para todo mundo só é possível para aqueles que o aceitam através do livre arbítrio. Bom, nós já vimos hoje de manhã, mas eu quero mostrar mais uma vez o Senhor Jesus Cristo falando sobre esse assunto. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 28, é quando Jesus está celebrando a última ceia, e ele diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de todos os homens. Não é isso que está na Bíblia. Ele diz, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então veja, não há contradições na Bíblia, irmãos. Aquilo que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes, o Senhor Jesus Cristo confirma 700 anos depois. Ele diz, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos. Isaías disse, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Ele carregou sobre si o pecado de muitos, está aqui. Mas os inimigos de Deus, os inimigos da verdade, eles não se dão por vencidos. E sabe o que é que eles fazem? Eles ficam garimpando aqui na Bíblia alguns versículos, que eles distorçam o verdadeiro sentido do versículo, tentando provar que Jesus, na verdade, morreu em favor de todos os homens. Quais são os versículos preferidos dos inimigos da verdade? São aqueles versículos onde aparece o pronome todos, ou então aqueles versículos onde aparecem expressões genéricas, né? Tipo, todos os homens. Um dos versículos mais citados por essa gente, para tentar provar que Jesus morreu em favor de todos os homens, é o que está lá em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Encontraram? Então ele está falando aqui do Senhor e ele diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eles se agarram a este versículo e eles dizem assim, não é verdade que Jesus morreu só em favor dos predestinados. Eles dizem, predestinação é heresia, predestinação é do diabo, aqui está a prova. E apontam para este versículo aqui, de que Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos.
Ó, eu digo sempre e repito que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. A letra mata, se for pela letra mata. Você tem que extrair o espírito da letra. Ora, se você imaginar na tua cabeça que todos os homens que Deus deseja que sejam salvos, são todos os seres humanos, então eu pergunto, e por que razão então todos os seres humanos não são salvos? Se todos os dias morrem pessoas que não são salvas, todos os dias morrem pessoas que não deram a mínima para a palavra de Deus, não deram a mínima para Deus, muitas delas nem ouviram o Evangelho. Porque, irmãos, se Deus desejasse realmente salvar a todos os homens Deus salvaria. Não, esses todos os homens que Deus deseja que sejam salvos, são todos os homens que Ele predestinou para a salvação. Olha, a letra mata. Se for pela letra, não, está escrito todos os homens. Ah, é? E por que não está escrito todas as mulheres? É para ir pela letra? Então só quer salvar os homens, é? Não quer salvar nenhuma mulher? Né? Então tem que ter cuidado com isso aqui. Agora, dizer que Deus tem plano de salvar todos os homens, mas que alguns, por livre-arbítrio, decidem não ser salvos, decidem não aceitar Jesus. E, olha, isto é afrontar a verdade, isto é afrontar a soberania de Deus. Sabe por quê? Venha comigo no Velho Testamento. Lá no livro de Jó, tem uma coisa interessante que Jó falou, no capítulo 42... Jó capítulo 42, versículo 2. Esses inimigos da verdade parece que não conhecem esse versículo. Jó disse assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas. Como eu ouço pastores dizendo, não, Deus tem planos, mas Ele não pode realizar os seus planos se o homem não permitir, porque o homem tem livre-arbítrio. Ora, será que o homem pode frustrar os planos de Deus com o seu falso livre-arbítrio? Você acha que pode? Não. Claro e evidente que não. Só quem não conhece a Bíblia pode crer numa barbaridade dessa. Eu passei 40 anos da minha vida crendo numa mentira como essa, porque eu não conhecia a Bíblia. Pastor, mas o senhor pregava para 100 mil pessoas nos estádios. O senhor não conhecia a Bíblia? Não. Eu conhecia os milagres que Jesus realizou. Mas a Bíblia, a verdade, o Evangelho, eu não conhecia. Mas não conhecia mesmo. Já que estamos aqui pertinho, abra Isaías. Capítulo 46. Isaías 46. Versículo 9 e 10. Então vou ler. Agora o Senhor diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha, Deus é um Deus que fará toda a vontade dele. Então, se a vontade de Deus é salvar todos os homens como eles ensinam, olha, Deus está dizendo, eu farei toda a minha vontade. Todos seriam salvos. Ninguém seria condenado. Então, por favor, preste atenção. Nem sempre que o pronome todos é usado, significa que este pronome todos esteja se referindo literalmente a todos os seres humanos. Não é assim. Por favor, eu vou mostrar alguns exemplos na Bíblia para você entender isso. Venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 21.
Você sabe que Pedro e João estavam presos. Eles haviam participado de um evento que alvoroçou a cidade de Jerusalém. Um paralítico foi curado na porta do templo. E eles foram presos pelas autoridades religiosas daquela época. E aí, depois de algum tempo, eles viram que não podiam mais mantê-los presos. Aí o texto diz assim, Atos capítulo 4, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha, os sacerdotes, os sumos sacerdotes disseram, olha, nós não temos nem como castigar esse homem, não estamos vendo motivo, né? E não temos como fazer algo contra eles, porque o povo está aí, ó, todos estão glorificando a Deus, não temos como fazer, vai ser um problema. Eu pergunto, esse todos que glorificavam a Deus, está se referindo aqui a todos os judeus? Não. Se foram os próprios judeus que pegaram Pedro e João e levaram preso. Se a maioria deles era totalmente contrária aos ensinamentos dos apóstolos. Será que esse todos que glorificavam a Deus está se referindo a todas as pessoas da terra? Sim ou não? Claro que não. Então veja, os todos que glorificavam a Deus, que Lucas se refere aqui, era apenas um pequeno grupo de cristãos que estavam ali diante das autoridades, extasiados com a cura do paralítico. Isso, olha, todos estão aí glorificando a Deus, eles estão aqui. Se a gente fizer alguma coisa com esses homens, vai ter problemas. Liberaram Pedro e João. Então era apenas um pequeno grupo. Mas ele fala, todos glorificavam a Deus. Está vendo como não pode entender o todos como sendo uma expressão que abranja toda a humanidade? Outro exemplo. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 17. Quando Jesus fala sobre o princípio das dores, né? Aí ele diz, de todos serei odiados por causa do meu nome. Olha, vocês vão pregar o evangelho, mas vai chegar um tempo que vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Ora, meus irmãos, é absolutamente óbvio que esse todos aqui que ele se refere, não inclui os cristãos, não inclui os que são de Deus. Jesus está se referindo aqui a todos os incrédulos, a todos os ímpios, a todos os vasos de desonra de todas as nações da terra. Olha, vocês serão odiados de todo onde vocês forem, por causa do meu nome. Está se referindo aos ímpios, está se referindo aos filhos do diabo. Olha, em Mateus, capítulo 24, o Senhor deixa isso aqui ainda mais óbvio, mais claro. Mateus, capítulo 24, versículo 9. Olha como o que ele diz. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Você está vendo? Olha, vocês vão ser odiados aonde vocês forem. Em todas as nações da terra, o ódio será destilado contra vocês. Então não está se referindo a todos os seres humanos, né? Outro exemplo, Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, versículo 27 e 28. Acharam, amados? Então acompanhe a leitura, por favor. Atos capítulo 21, versículo 27 e 28. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Olha só, seria de uma estupidez sem tamanho alguém imaginar na sua cabecinha que esses todos aqui inclua toda a raça humana.
É absolutamente possível. Olha, está aqui, ó. Socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos. Por toda parte de onde? Por onde Paulo andou. Por onde Paulo desenvolveu o seu ministério, não em toda a humanidade. Então, esses versículos que eu acabei de citar, para mim já é suficiente para mostrar que é uma loucura inominável o sujeito dizer que esse pronome todos, ou que a expressão todos os homens, e outras mais que existem na Bíblia semelhante, esteja se referindo a todos os seres humanos indistintamente. É uma loucura. Só que os inimigos da verdade não se dão por vencido nunca. E eles continuam, sabe, garimpando textos que eles possam distorcer, que eles possam manipular, para tentar provar que Jesus morreu em favor de toda a humanidade. Por exemplo, outro texto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22. Paulo diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha como eles usam esse texto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Depois você lê o capítulo inteiro. Porque havia nesta igreja aqui dos Coríntios um grupo de pessoas que se introduziu nessa igreja, que estavam simplesmente negando que houvesse ressurreição dentre os mortos. Que morreu, acabou, não vai ter mais ressurreição. Aí o apóstolo Paulo escreve, provando para a igreja que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que da mesma forma que Jesus ressuscitou num corpo glorificado, nós também iremos ressuscitar um dia. Então, primeira coisa, Paulo aqui está se referindo à ressurreição do corpo. Ele não está se referindo ao novo nascimento, ele está se referindo à ressurreição do corpo. Aí eu pergunto para você, quem são esses todos que Paulo afirma categoricamente serão vivificados? Será que são todos os habitantes da terra? Será que Paulo está dizendo, não, todos os seres humanos um dia serão vivificados? Olha, só uma pessoa louca, só uma pessoa que não conhece a Bíblia, ou então um verdadeiro filho do diabo, pode afirmar que todos os seres humanos serão vivificados. Que todos os seres humanos um dia vão ressuscitar dentre os mortos e vão receber um corpo glorificado. Não, claro e evidente que não. Irmãos, esses todos que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, são todos aqueles que Deus predestinou para a salvação. São as ovelhas, são os eleitos de Deus. Mas aí o cara ouve o pastor Carlos pregar assim, e ele vai para o púlpito da igreja dele, e ele diz assim, olha, isso aí é o que o pastor Carlos diz, isso aí é o pensamento dele, isso é coisa da cabeça do pastor Carlos Magno, pastor Carlos é um herege. Não, não é coisa do meu pensamento, não é coisa da minha cabeça, é o que a Bíblia diz. Você quer ver uma coisa? Baixe os olhos um pouquinho e leia o versículo 23, que você vai ver que não é coisa da minha cabeça, é coisa da Bíblia. No versículo 23, o que é que ele diz? Ele vai explicar quem são esses todos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Quer dizer que só serão vivificados, só receberão um corpo glorificado para viver eternamente com Deus. Quem? Os que são de Cristo. Os que pertencem a Cristo. Os que são de Deus. Olha como isto bate com Romanos capítulo 8, versículo 30. Olha como é lindo isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 30. Olha como uma coisa se encaixa na outra, né? Então agora Paulo diz aqui aos romanos, e aos que predestinou, quer dizer que é um povo que Deus predestinou.
Claro, está aqui na Bíblia. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, só os predestinados serão salvos. Só os predestinados, irmãos, ouvem o evangelho e creem. Quem não é predestinado, não compreende, não aceita a verdade, não crê na verdade, não se submete a Deus. Não se submete. Às vezes até se submete por um tempo. Parece que é de Deus, mas daqui a pouco se vai. Quem é ovelha, não. Se submete na hora que Deus o chama e vai até o final. Diga graças a Deus por isso. Por isso que a ordem de Jesus foi para que o evangelho fosse pregado em todas as nações da terra. Por quê? Porque em todas as nações da terra existem os que Deus predestinou para a salvação. Então, quando a palavra é pregada, e esse foi o método que Deus decidiu usar soberanamente para salvar aqueles que o pecado de Adão matou, a palavra é pregada. Quem foi predestinado por Deus está morto em delitos e pecado, mas ele ouve e ele crê. Então, em todas as cidades, em todos os países, em todos os bairros, existem os predestinados de Deus para a salvação. Um pouco atrás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo estava nessa cidade e havia uma rejeição muito grande, não davam a mínimo porque Paulo pregava, muita perseguição, e Paulo decidiu ir para uma outra cidade. Essa gente não quer nada com Deus, deixa eu ir embora. Olha o que aconteceu. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia! Quer dizer que naquela cidade, apesar da grande rejeição, apesar das terríveis perseguições, Deus está dizendo: continua aqui, Paulo, porque há muito povo meu nessa cidade, há muitos eleitos meus que precisam ouvir a minha palavra para que eles possam receber vida outra vez. Então quem é ovelha, ouve e segue. Um pouco atrás, no capítulo 13, eu falei quem é ovelha, ouve e segue, né? Atos capítulo 13, versículo 48. Então diz assim: os gentios, ouvindo isto que Paulo estava pregando, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Preste atenção, aqui não está dizendo que foram destinados para a vida eterna os que creram, porque a igreja diz isso. Não, a pessoa crê, aí ela é destinada para a vida eterna. Não, aqui está dizendo o quê? Que creram, Paulo pregando, eles olha, creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. E os que não foram destinados para a vida eterna? Não creram. Esse é o processo. Você prega a palavra, um monte de gente está ouvindo. Se no meio daquela multidão que houver um só que foi predestinado para a vida eterna, só aquele um vai crer. Os outros não vão crer, vão embora. Mas aquele um crê e aquele um se rende. Diga graças a Deus por isso. Houve um episódio aqui, no ministério do apóstolo Paulo, que eu acho fantástico, que a mim muito me emociona, e que eu quero compartilhar com você. Atos capítulo 16, versículo 13 e 14. Então diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Um dia de sábado, Paulo foi à beira de um rio, um recanto tranquilo,
sem tumulto. Ele disse: ó, isso aqui está parecendo um lugar de oração, tão tranquilo, tão calmo. E aí se sentaram e algumas mulheres começaram a se aproximar. E eles começaram a pregar para essas mulheres aqui. Olha o que diz o versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Você vê que coisa interessante? Havia várias mulheres na beira do rio, ouvindo o que Paulo estava pregando. Só uma entendeu, só uma se converteu. Quem foi que entendeu, quem foi que se converteu? Lídia. Por que Lídia ouviu Paulo pregar, entendeu o que Paulo pregou e se converteu àquela verdade? Está aqui, ó. Porque o Senhor lhe abriu o coração para ela atender às coisas que Paulo dizia. Por que as outras não creram? Porque o Senhor não lhes abriu o coração. E por que Deus não abriu o coração das outras mulheres? Porque não eram predestinadas para a salvação. Esta é a verdade da Bíblia. Por que você creu e o teu vizinho não creu? Por que você creu e às vezes uma pessoa da tua família não crê de jeito e qualidade? Por quê? Está aqui a explicação. Ó. Por que Deus abriu o teu coração para você entender e não abriu do outro? Está aqui a resposta. Mas olha, os inimigos da verdade, irmão, nem assim eles se dão por vencidos. Eles teimam em negar a verdade da Bíblia. Até porque Pedro diz que eles foram postos nesse mundo para tropeçar na palavra, para negar a palavra. E eles estão aí negando a palavra. Não, porque predestinação é que Deus sabia quem são as pessoas, quais seriam as pessoas que iriam aceitar Jesus. Não, Jesus morreu por toda a humanidade, mas apenas aqueles que por livre-arbítrio o aceitam é que serão salvos. E aqueles que por livre-arbítrio o rejeitam serão condenados. Mas ele morreu por toda a humanidade. É isso que eles dizem. O Silas Malafaia ensina isso. Eles não, predestinação é que Deus sabia quais são as pessoas, quais seriam as pessoas que iriam aceitar Jesus. Olha que coisa mentirosa. E para tentar respaldar esses ensinamentos mentirosos, diabólicos, eles usam um texto que você tem que entender bem esse texto. Eu vou mostrar para a igreja agora. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Olha o que eles fazem. Eles se agarram a essa expressão que Pedro usa aqui, ó, dizendo que presciência é que Deus sabia quem iria aceitar Jesus por livre-arbítrio. Aí ele diz assim: não, aqueles a quem Deus sabia que iriam aceitar Jesus, a esses Deus predestinou. Ora, em primeiro lugar, irmão, isso é negar completamente o sentido do termo predestinação. Predestinação quer dizer o quê? Pré-destino. Pré-destino. Deus nos deu um destino previamente. É isso o sentido da palavra predestinação. Então é negar o sentido do termo. Em segundo lugar, eles desconhecem completamente, ou se conhecem, fingem não conhecer. O real significado desta palavra aqui, presciência. No texto grego original, esta palavra presciência é prognose, que significa o quê? Determinação. Então, o texto é assim: eleitos segundo a determinação de Deus. Essa é a tradução correta. Irmãos, tudo Deus determinou.
Deus predestinou. Eles foram eleitos. Você é um eleito porque Deus determinou que você seria um eleito. Você é salvo porque Deus determinou que você seria um salvo. Pastor, mas como é que a gente prova isso de uma maneira mais clara? Porque se a gente explicar isso, ele vai dizer, negócio de grego, eu quero é preto no branco. Ok, vamos para o preto no branco. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. No dia de Pentecostes, Pedro está fazendo uma pregação para aquela multidão que estava lá. E Pedro diz assim, Atos capítulo 2, versículo 22 e 23. Vou ler. Varões israelitas, atendei a estas palavras, quer dizer, preste atenção, creiam no que eu vou falar. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora preste atenção ao que Pedro diz no versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquo. Quer dizer que Pedro está afirmando aqui que Jesus foi entregue na mão daquelas pessoas ímpias, na mão daqueles judeus incrédulos, porque Deus havia determinado isto. Não foi que Deus sabia que eles iriam prender Jesus, iriam matar Jesus. Não, Pedro, não é nada disso. A verdade é que tudo aquilo aconteceu porque Deus havia determinado que seria daquela maneira soberanamente. Então aqui está absolutamente claro que Deus tem presciência daquilo que Ele mesmo determinou. E para que ninguém tenha dúvida sobre isso, a gente tem que sepultar o assunto, que não dê brecha para eles. Vira a página no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 27 e 28. Capítulo 4, versículo 27 e 28. Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel. Pedro disse, olha, se ajuntaram aqui uma turma aí da pesada, se juntou aqui um bando de incrédulo, se juntou aqui um bando de filho do diabo. Agora, olha o versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então a morte de Jesus não foi porque Deus sabia, mas porque Deus predeterminou que fosse daquela maneira. Irmão, a tua salvação não foi que Deus sabia que você ia fazer isso, que você ia fazer aquilo. Não. Você é hoje um salvo porque Deus predeterminou que você seria salvo. O pecado de Adão te matou, mas Deus já havia determinado que você era predestinado para a salvação. Quando Deus te criou nos céus, quando Deus criou o teu espírito, a imagem e semelhança dele, você é um ser espiritual. Deus já escreveu o teu nome no livro da vida. O nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E Deus te predestinou para ser salvo, para viver eternamente com ele. Para isso Deus te criou. O pecado de Adão veio e nos matou. Mas alguém pode frustrar os planos de Deus? Não. Aí o que é que Deus faz? Deus se faz carne na pessoa de Jesus, e Deus vem e nos dá vida outra vez. Então não há surpresa para Deus quando uma pessoa se converte, porque já estava predeterminado por Deus. Então é uma heresia sem tamanho dizer que Jesus morreu por toda a humanidade, que Jesus morreu por todos os homens, mas apenas aquelas pessoas que exercem o livre-arbítrio e aceitam Jesus serão salvos. Eu vejo esse sujeito, Silas Malafaia, toda hora na televisão dizendo isso. Toda hora e todo instante. Olha, irmãos, eu passei 40 anos da minha vida crendo nesta mentira. Eu acreditava nesse tal de livre-arbítrio. Mas quando o Senhor Jesus Cristo
iluminou os olhos do meu coração, quando Ele me fez enxergar essa verdade aqui. Olha, esta verdade de Deus despertou em mim um amor muito maior para com Deus. Como isso despertou amor no meu coração para com Deus. Hoje, eu sou imensamente grato a Deus pela minha salvação. Eu sei que foi Ele que me salvou, não fui eu que me salvei. Eu não fiz nada, eu estava morto. Se Ele não tivesse me salvado, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria um cristão, eu não creria nessa palavra. Tudo foi Ele. Não foi oração de pastor, não foi oração de mãe, de pai, de irmão, de igreja, não foi oração de ninguém. Eu sou um salvo, você é um salvo, porque Deus te predestinou para a salvação. Não existe autossalvação. Então a igreja, o verdadeiro cristão, ele tem que lutar por essa verdade. Ele não pode se calar diante da mentira. Ele não pode baixar a cabeça diante da maioria religiosa aí fora que afirma o contrário, que luta para provar que Jesus morreu por toda a humanidade. Jesus não morreu por toda a humanidade. Jesus morreu pelo seu povo, somente pelo seu povo. Há um povo nesse mundo que é dele, e o povo que é dele pode estar dentro de um centro espírita, pode estar dentro de uma seita, fazendo corrente, se lambuzando de óleo, mas se é povo de Deus, no tempo de Deus, o bom pastor busca a ovelha perdida e traz de volta para o aprisco. Aleluia. Não buscou a mim? Não buscou a você? Essa é a verdade. Agora, quem não é povo dele não tem jeito. Deixa eu só terminar. Em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. José lá de cabeça quente, querendo abandonar Maria, porque ele era noivo de Maria, Maria era virgem, eles nunca tinham tido relação sexual, né? E de repente ela apareceu grávida. E a cabeça de José ficou um redemoinho, cheio de dúvida. O que é que houve? Como é que pode? Ela é virgem, eu nunca tive relação com ela. Como é que agora essa mulher me aparece grávida? E sem comentar nada decide abandonar Maria. Aí Deus entra em ação. Olha só, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, ou seja, em deixar Maria, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quer dizer, foi algo sobrenatural de Deus. Foi o próprio Espírito Santo que gerou no ventre dela. Ela não teve relação com homem nenhum. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará toda a humanidade. Não. Porque ele salvará o seu povo. Quer dizer que quando ele veio para salvar o seu povo, que o pecado de Adão matou. Então a verdade da Bíblia é que há nesse mundo um povo que é de Deus e há um povo que é do diabo. Pastor, mas espera lá. Como é que é essa coisa de tem nesse mundo um povo que é do diabo? Isso está na Bíblia? Está. Tudo bonitinho, tudo direitinho. Preto no branco. Mas a gente tem como provar que existe um povo nesse mundo que é do diabo, que não pertence a Deus, pertence ao diabo? Tem. Tem como provar. Eu vou provar para vocês. Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, pode ter certeza que você vai ouvir coisas ainda mais profundas de Deus. Mas dê glória a Deus por você fazer parte de um povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por você fazer parte de um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Diga glórias a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia!